JP, Rafaela e Midon já estão por aí? Estamos sim, professor. Boa tarde. Você recebeu, Rafaela? Boa Um e-mail? tarde. Recebi sim, tanto eu quanto o JP. Você recebeu no particular ou do Desvendando? No particular, professor. Mas Tanto eu quanto o JP, JP, a gente tá... JP também recebeu no particular? Sim, creio que sim. Interessante, rapaz. Eu mandei no do Desvendando. Eu tô com um e-mail novo, aquele e-mail do Gmail. E eu Sim. conferi nos arquivos enviados, abri, está lá enviado, está com arquivo, e eu abri o arquivo. Não entendi. Eu também não entendi. Porque na primeira vez que eu mandei ele inteiro. Ele tinha 49 mega, estava pesado. Aí eu compactei e ficou 3,8 mega. Aí no compactado foi, na segunda vez. Depois vocês vão ter que verificar o que, é que está acontecendo com o e-mail do Desvendando, tá? Certo. Eu Isso quero saber se mesmo. ele está funcionando. Eu mandei para os dois, o Desvendando Seu Astral e o Astronomia UFRPE. Mandei para os dois. Aí a gente checa isso depois, tá? Certo. Então quem é que está aí? José Carlos Silva, boa tarde. Sara da Fonseca, boa tarde. Nelsinho Brasil, boa tarde. Beatriz, Ariane, Eider. Quem eu estou vendo aqui, todos vocês. Gabriela, Laíses, Beatriz. E agora está entrando a professora Neide. Boa tarde, professora. Álvaro, boa tarde também. Laís, Leonardo. Boa tarde para Boa você. tarde. A Neide, boa tarde. Deu para descansar um pouquinho? Sim. Eu vou tentar entrar com o meu computador com a aula, tá? Ah, tá Vou bom. Mas de experimentar qualquer aqui, tá maneira, veja. certo? Hoje, agora à tarde, JP já está com a apresentação e Rafaela também. Então, Ah, se, é? se precisar um suporte técnico, somos três aqui para ser. Mas você estando com ele aí passando, você faz o seu ritmo, né? Sua velocidade, né? O que eu pensei foi nisso. Tudo O que eu bem, tinha conversado com o JP mais cedo, que fica lento, né, para passar. tudo E bem. aí tem Você a questão escolhe, do sistema com tá bom? todo. Vou tentar entrar aqui. Sim? Tá. Cadê a estudante? Está estudando ou está descansando? Aparece aqui. Ei, garota, apareça aí para eu dar um beijo em você. Você foi comentada hoje de manhã. Eu fui, sim. Eu Eu fui disse, elogiada, não, eu, não por mim, mas por ser sua mãe. eu disse, Esse é o eu X da disse que sua questão. mãe puxou a você. Ah, eu não tenho toda Sim, certeza, não. é simples assim. Olha, eu disse que a sua inteligência é 95% da mãe e 5% do pai. Essa conta tá certa, tá? Ai, bichinho. Filha é filha, viu? Já está defendendo. Depois você diz para ele. Eu gostei tanto da divisão, mas ela não. É, Ela já está defendendo o pai. ô, Neide, a turma da Ah, manhã, incrível. Choveu elogios, viu? Todos ficaram comentando. A aula foi muito boa, viu? que bom, que bom. Muito bom. Eu acho esse tema fascinante, porque eu fico viajando na ficção científica. Sim. Sim, sim, sim. Entrou agora a Sofia, boa tarde. Rafaele, boa tarde. Nelsinho, Leonardo. Sim. Tá chegando o povo.
Olha, chegou. Rafaela JP e Midon. Nós estamos dispensados. Ela vai apresentar sozinha. Tentarei, tentarei. Por favor, fiquem a postos. Vamos ficar de plantão aqui. Porque não está aparecendo. A apresentação do slide. Os professores meus têm esse Nós problema. estamos vendo a apresentação aqui. Sim, mas para mim não aparece a possibilidade de eu estar passando. Ah, talvez tenha. Ele vai botar embaixo uma barra para você ir clicando os slides. Tem uma numeração: 1, 2, 3. Sofia entrou aí, Maria Clara também está entrando aí. Nossa. Ô, professora Neide, Diga, querido. coloque em modo de apresentação para ver se passa. Acho que ele vai lhe dar a opção de passar quando a senhora colocar para apresentar o slide. Eu vou sair e recomeçar, tá? Tá certo. Porque a minha auxiliar aqui mandou eu clicar no que eu não tinha clicado no teste. Não apareceu no teste. Tá vendo? Aí complica, né? É verdade. A gente fica querendo. Foi um teste, não foi suficiente. Eu não sou mestre em tecnologia. Mas que bom que gostaram. Foi excelente. Muitos bons comentários. Ótimo, muito bom. Entrou aí Luísa. Boa tarde, Luísa. Eu estou duplamente ali, não é? Apresentar. Tela inteira. Vou colocar a tela inteira. Não vai ficar aparecendo essas barras, mas... Não. Quando aparecer tela cheia. Eu vou tentar da outra forma, senão eu repasso para vocês, sim? Tá certo. Qualquer coisa é só avisar. Boa tarde, professora. Boa tarde, tudo bem? Sim, Kelly Murta entrou aí também. Boa tarde, Kelly. Boa tarde, professor. Sofia já está aí preparada, né, para anotar tudo, né? sim. Não está me permitindo apresentar, nem repassar. Então, eu vou fazer uso de vocês. Certo, professora? Pode... Tá bom? Falando aí, eu coloco aqui, aí vocês veem se tá bom ou se tá ruim. Perfeito, Você fica então... passando, tá bom? Tá Bom, certo, vou professora. sair logo para poder facilitar aí o processo. Daqui a 2 minutinhos nós começamos, porque falta 2 minutos para as 3. Vamos ser precisos no horário, tá? Sim, tranquilo.
Pronto, gente, são 3 horas. Professora Neide, eu vou começar a fazer a abertura e lhe apresentar, depois você entra, tá bom? Perfeito. Então, Gisele, que entrou agora, boa tarde. Para todas e todos que estão aí no grupo, na sala, eu vou pedir que, Felipe, Brete, boa tarde. Eu vou pedir que todos e todas deixem os seus microfones desligados e nós vamos combinar durante a aula. As pessoas podem perguntar, a professora permite, mas preferencialmente nós vamos deixar para o fim, para quem quiser fazer comentários ou perguntas. Mas não é proibido perguntar, porque às vezes, no meio de um tema, você tem uma curiosidade, aí pode perguntar que a professora está respondendo normalmente, tá certo? Vanessa Paiva acaba de entrar. Boa tarde, Vanessa. Gente, boa tarde. Nós estamos hoje continuando as aulas do curso de Introdução à Astronomia, do projeto Desvendando o Céu Austral. Essa é a turma da CECINE, na UFPE. Nós retomamos a semana passada. Então, desse recomeço, hoje é o 2º sábado. Eu já vou aproveitar e antecipar que no próximo sábado nós teremos uma aula de cosmologia com o professor Antônio de Pádua, do Departamento de Física da Universidade Rural. Ele é doutor em cosmologia, vocês vão adorar, a aula é muito boa. Ele vai ministrar a mesma aula pela manhã na turma da Rural e à tarde na turma da CECINE. Nós estamos flexibilizando as turmas. Você é da CECINE, tem aula à tarde, e quem é da Rural tem aula pela manhã. Mas, caso tenha alguma dificuldade de participar no seu horário, você pode migrar e assistir a aula no outro grupo. O link do Meet é o mesmo, e nós também estamos abrindo para convidados, professores e estudantes que queiram participar, porque essa sala virtual ela permite um número maior de pessoas. Então, nós temos aqui várias pessoas que são convidados e convidadas que estão conosco. E isso é muito bom, sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos. Tá? Essa turma, nós estamos batizando com o nome da turma, Turma Samir Pessoa, em homenagem ao nosso querido amigo, companheiro e palestrante Samir Pessoa, que nos deixou o mês passado por conta da Covid-19, e nós estamos muito saudosos e homenageando o Samir nessa turma. O certificado que vocês vão receber vem escrito Turma Samir Pessoa, tá certo? Pois bem, a aula de hoje é de um tema muito especial, muito bonito, muito inter e multidisciplinar, que encanta. Eu mesmo adoro essa discussão, e nós vamos ter a participação da professora Neide Rabelo. Ela é professora de terapia ocupacional da Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE. A Neide é uma colaboradora amiga, tem participado do curso em várias turmas. De antemão, Neide, eu quero te agradecer novamente. Você ficou pela manhã e agora à tarde. Muito obrigado. E eu fiz a propaganda dela, para todo mundo saber como ela é famosa. Ela é mãe de uma grande medalhista, que está aí ao lado dela. Essa menina ganha medalha de Olimpíada, de Astronomia, de Matemática, de Física, Química, Biologia, História. Tudo que é Olimpíada, ela danada ganha medalha, né? Eu digo que a mãe puxou a filha. E é muito, muito bacana isso. E a Neide, ela sempre colabora conosco, né? É muito bom isso. E eu vou passar agora a palavra para a Neide. Vocês vão ter uma boa aula. E boa sorte, a Neide. Qualquer coisa, estamos de plantão. Eu, Midon, Rafaela e JP, tá? Obrigado novamente. Ok. Nada, obrigada também. Bom, boa tarde a todos. Agradecer, né, o convite. E, mais uma vez, estamos juntos. E a gente vai falar um pouco sobre
a vida no espaço, como ela é, e a questão da saúde do astronauta, né, desse homem que vive lá no espaço. Vocês podem ir fazendo as observações no chat. Pela manhã eu consegui dar uma acompanhada e fui respondendo à medida que as coisas iam acontecendo. Sim, então vamos ver se funciona também dessa forma agora à tarde. Por favor, o próximo. Como é que eu cheguei até aqui, né? Quem eu sou? Eu sou terapeuta ocupacional, que é um profissional da área de saúde. Nós trabalhamos com a ocupação humana, as atividades do cotidiano, e cheguei até o curso pela minha filha, né? A medalhista. Ela participou do curso e eu levei. E terminei ficando na sala e, como ouvinte, fui me envolvendo. E, a partir daí, eu recebi um convite, né, do professor Miranda para poder falar algo sobre a saúde relacionada à minha prática e fui pesquisar, né, sobre o tema. Curiosa do jeito que sou, fui pesquisar. E aí vamos ver o que eu consegui encontrar e o que eu posso estar trazendo para vocês. Pode estar passando. Quem está na frente? JP? Para eu poder estar chamando pelo nome. Isso, JP. É JP. Ok, JP. Então, vamos nós. Pode passar o próximo. Então, o homem no espaço. Tem gente vivendo lá no espaço? Né? A gente vai ver que tem sim. Pode passar. Né? E se tem, onde é que eles estão morando? Né? Vamos saber um pouco mais a respeito desse lugar. Pode passar já direto para o da Estação Espacial Internacional, a ISS, né? E o que é isso? É um laboratório espacial, ele foi criado em 98, a partir de 2000 passou a ter gente por lá, né, astronautas, de uma forma contínua, então desde 2000 que tem sempre gente lá na estação espacial. É uma parceria que envolve 16 países. O Brasil inicialmente fazia parte do bloco, do consórcio, mas por não cumprir a sua tarefa, né, ele foi desligado. O laboratório, ele voa numa órbita baixa, né, então próximo aqui da Terra, e numa velocidade mais ou menos de 8 quilômetros por segundo. Imaginem, é muito rápido, né? Próximo. A área total da estação espacial é do tamanho do campo de futebol, né? Contando toda a estrutura. A parte que é habitável, ela corresponde a um avião 747, né? Próximo. Pode parecer pouco, mas a gente tem que lembrar que lá todos os espaços eles são ocupados, né? Então, piso, paredes e teto. Então, tudo é preenchido, né? Então, se torna um espaço maior, né? Muito mais aproveitável. E o próximo? A estação espacial ela foi feita por módulos, né? Com a cooperação russa, americana, da União Europeia, japonesa e do Canadá. E desenvolve diferentes pesquisas, né? Fluidos, cosmologia, física quântica, a biologia, biomedicina e observações do modo geral e coleta de dados também astronômicos, né? Para se chegar até lá, até 2011, foi usado o ônibus espacial, depois disso ele foi desativado, e passou a ser usado só a nave Soyuz, a nave russa, e a Progress, que era para carga, né? Esse ano, em 2020, em maio, foi o primeiro voo, né, da nave Crew Dragon,
levando astronautas americanos. Isso vai baratear muito para os Estados Unidos. Essa foi uma nave que foi construída por uma empresa privada, né, a SpaceX, e está dando bons resultados. Para se chegar daqui até a estação espacial, né, os primeiros voos eles levavam por volta de 2 dias, hoje já se consegue com 5 horas e 40 minutos. A nave americana, ela levou 19 horas, porque depende muito também das condições do ponto de partida para poder fazer o acoplar, né, corretamente, sem risco algum. Em 2018, um cargueiro russo, ele conseguiu levar 3 horas e 40. Então, a tendência vai ser diminuir mesmo esse tempo para chegar até lá. Próximo. E quem é o astronauta, né? A gente vê que o astronauta é uma pessoa que ela foi treinada para poder estar fazendo viagem para o espaço e lá dar conta de cumprir com uma missão. O curso ele leva por volta de 2 anos. E todo mundo que se forma, né, como astronauta vai para o espaço? Não necessariamente, né? Muitos ficam em terra fazendo serviços, mas precisa fazer esse curso especial. E aí pode ser o próximo. Vem a pergunta, então. Por que estudar a saúde do astronauta, né? Pode seguir. A gente tem interesse em estar identificando outros planetas que são habitáveis para o ser humano. Pensando nisso, o que tem? O impacto, né, das viagens espaciais nos astronautas e as reações do corpo humano e dos experimentos lá em cima, no espaço, são essenciais. Então, eu preciso saber como é que o corpo humano se comporta lá e qual o impacto dessa viagem até lá. Daí a gente precisa estar estudando. Próximo. Bom, se eu coloco isso, significa que é perigoso ser astronauta. Concordam? Pode passar. E sim, é perigoso, né? E vamos ver por quê. Se a saúde do astronauta ela está ameaçada, o que a gente pode estar fazendo? Né? Vamos seguindo. Então, estar atento quanto? Vem um jogo de slides mais rápidos, tá? Quanto à realização do autocuidado, né? Quanto à limpeza lá da estação espacial, quanto ao desenvolvimento do trabalho, que é feito lá por cima, e quanto à prática do lazer, porque precisamos também ter lazer lá em cima também, né? E aí, o que a gente já sabe até hoje a respeito da saúde do astronauta? Vamos ver. Hoje, a gente sabe que nos primeiros dias, lá no espaço, de permanência no espaço, quase 80% dos astronautas, eles sofrem com a síndrome de adaptação ao espaço. Ué, Neide? Mas eles fazem um treinamento. E mesmo assim, eles ainda sofrem com isso? Sim. Porque eles estão numa situação simulada. E lá é real. Então, o corpo, de todo jeito, sofre, né? E aí, essa síndrome, ela compõe um conjunto de sintomas, né? Tontura, náusea, vômito, sudorese. Então, imagine isso lá no espaço, né? Os problemas, eles geralmente duram de 2 a 3 dias. Pode passar, né? E os astronautas, eles recebem um saco para vômito, um saco especial que já vem acopladozinho uma toalha limpa para poder estar descartando. E aí a gente vai ver, mas há outros riscos para permanência lá no espaço, né? Que vão estar implicando na saúde humana. E que riscos são esses? Eu dividi nesses 5 riscos, tá? A microgravidade e a radiação, a questão do isolamento e do contato social remoto, né? O estresse ocupacional, alteração do ciclo do sono e a questão da rotina. Eu tinha que trazer a rotina porque eu tinha que puxar para a minha prática profissional. Lembram? Trabalho com atividade humana. Então, vamos ver um pouco desses 5, um pouco de cada um, tá? Em relação à microgravidade e à radiação. O que acontece? Logo, uma mudança na distribuição do líquido corporal.
Lá em cima, na microgravidade, não é gravidade zero, é micro, né? Como não há a pressão da gravidade, os líquidos do corpo, os líquidos corporais, eles tendem a se concentrarem na parte superior do nosso corpo, né? Então, isso gera mudanças tanto na aparência quanto no funcionamento. E também vai alterar nossos sistemas sensoriais. A gente vai ver um pouco disso. Causa também alterações nos ossos e na musculatura e tem a influência também na genética e na imunidade. É um bom estrago, né? Vamos ver em relação à aparência e funcionamento corporal. A gente percebe um inchaço no rosto. Se vocês olharem essas duas fotos, né? Da esquerda é o americano Scott e o russo, eles passaram 1 ano lá na estação espacial. Então é a foto deles antes de embarcarem. E a da direita é a foto deles lá, né? Se vocês olharem, o rosto está muito mais arredondado, ele está inchado, né? É chamado uma cara de lua, né? Então há essa mudança. E o tronco, ele também ele fica mais inchado, fica mais cheio, né? Fora isso, vem perda de memória, diminuição na coordenação motora, uma miopia espacial, congestão nasal, depressão, ansiedade. Vamos seguindo. O que a gente encontra mais? Em relação ao cérebro, né? Como há essa mudança, né, na circulação sanguínea, menos oxigênio, então a gente tem algumas perdas em relação à coordenação motora, concentração e capacidade para solução de problemas. A gente tem que lembrar que lá eles têm que ser bem rápidos e bem ágeis na solução de problemas, né? Isso é fruto de uma experiência que foi feita na Universidade de Bruxelas, né? As perguntas podem ir surgindo aqui pelo chat, eu estou tentando acompanhar e vou tentar estar respondendo, sim? Vamos nós. Próximo, por favor. Um outro estudo lá da Universidade da Califórnia aponta a Space Brain, né? Que fala da influência da radiação, né? Também a longo prazo, e aí vem a preocupação em relação às viagens para Marte, alterações cognitivas, demência, alterações no comportamento, na aprendizagem, na memória, diminuição no rendimento, ansiedade, depressão e alterações de humor. Então, vejam o quanto é importante eu estar fazendo esse acompanhamento de como o astronauta se comporta lá em cima, para eu poder pensar como eu posso estar minimizando isso e estar favorecendo viagens mais ampliadas, né? Em relação à parte visual, se fala numa miopia espacial, né? E essa deficiência ela é causada porque é um aumento da pressão intracraniana. Lembram que o líquido ele vai se acumulando mais na parte superior? Então, há uma pressão no meu globo ocular. Então, vem o déficit visual. Sim? Em relação à parte auditiva, idem, a mesma coisa. Esse aumento de pressão, ele faz com que eu sofra alterações, fora o som constante lá, porque tem um equipamento muito grande, né? E aí vem relato de tontura, náusea, dificuldade para andar em linha reta. Lembrando que a parte auditiva está ligada ao sistema vestibular, que é o sistema que nos dá equilíbrio, né? Então, se isso está alterado, modifica tudo. Vem a parte também gustativa e olfativa. Há uma perda parcial. Lembram que há congestão nasal? Então, é como se eu tivesse gripada, né? Quando a gente está gripada, a gente não sente muito o gosto das coisas, a gente não... o cheiro e o apetite vai embora. Para isso é usado temperos mais picantes, temperos mais fortes, para poder estar mantendo esse apetite, porque lá eles precisam se alimentar, né? Sem contar que situações de estresse eles estão relacionadas à diminuição do paladar, né? Sim, a gente vai estar falando de modificações genéticas. Envelhecimento também, né? A
parte do coração e suprimento sanguíneo, a gente já viu que há uma modificação. Então, como há uma diminuição do volume sanguíneo. Por quê? Como eu não tenho a força da gravidade, meu corpo, isso está minimizado, né? E a minha circulação ela é diminuída. Scott, aquele americano que passou um ano lá, quando ele voltou, ele precisou de transfusão, né? Ele precisou fazer transfusão de sangue. Tórax. Vem instabilidade, queixas de instabilidade na postura, dores nos ombros, dores nas costas. Se a gente for observar, a gente usa lá, eu já estou lá no espaço, sentiram, né? A gente não faz uso dos membros inferiores, né? Então, eu termino sobrecarregando toda a parte do tórax e membros superiores, né? E isso gera incômodo, sim? Vamos nós. Em relação aos ossos e os músculos, há uma desmineralização dos ossos, né? O que seria isso? Os nossos ossos, eles são porosos, só que são pequenininhos, não dá para a gente perceber. Lá em cima, com a microgravidade, é como se esses pequenos furos, eles tivessem tirado o tampão. E aí permite que cálcio escape. E isso deixa o osso mais poroso, né? A osteoporose. Uma outra preocupação é que esse cálcio que é liberado no organismo, ele termina sendo acumulado nos rins. E aí causa pedras renais, pedras nos rins, né? E vem também a parte da musculatura, que é atrofiada. Para minimizar isso, há um programa de condicionamento físico, né? O profissional tem que fazer no mínimo 2 horas diárias de exercícios, né? E foram pensados em exercícios adaptados lá para microgravidade. A esteira, bicicleta e uma máquina de levantamento de peso, né? Que a gente vai ver aí mais adiante. No próximo. Aqui na esquerda, a gente tem o astronauta fazendo a esteira. Você vê que ele está fixo, porque senão ele sai voando, né? E aqui do lado direito, fazendo bicicleta, sim? Aí você vai dizer, Neide, você não virou, não, a imagem? Ou esqueceu de virar? Lembram que lá todos os espaços estão ocupados? Então, é muito comum a gente ver um astronauta, vamos dizer, como a gente está vendo agora, um em pé e o outro deitado. Só que para eles não faz a menor diferença por conta da microgravidade. Sim? Uma outra máquina é essa, para levantamento de peso. Observem a estrutura corporal. Fica muito mais fácil de se ver nesse aqui da direita, né? As pernas são umas pernas mais finas. E você vê o tronco dele, ele já é um tronco mais estufado. Então, mesmo fazendo essa série de exercícios, o corpo sofre, né? E quando eles voltam, eles sentem isso. Eles precisam de mais exercícios para estar repondo. E há outras doenças que também estão associadas, né? O câncer, há uma alteração no sistema imunológico, transtorno de comportamento. Scott é esse astronauta da direita, da ponta direita, desculpem. Ele e o irmão dele, das dois astronautas, eles fizeram o experimento. Scott passou 1 ano lá na estação espacial e todo o comportamento dele corporal, ele foi comparado com o irmão aqui da Terra. Como é gêmeo, o processo, assim, o comportamento corporal é bem semelhante. Então, fizeram estudos, algumas alterações que ele teve, miopia, ele já recuperou boa parte, ele cresceu lá no espaço, né? Se vocês observarem, ele está mais alto e ele ainda está com o rosto mais arredondado, né? Esse crescimento é falso, né? Com o tempo de retorno, ele volta para o tamanho
natural. Mas por que que acontece esse crescimento? Por conta da ausência, né, dessa força da gravidade, então a pressão entre as vértebras ela é diminuída. Então, há um espaçamento maior e dá essa sensação de esse crescimento, né, como um todo. Aí vem o próximo, né? No corpo como um todo, a parte superior, a face e o tronco, ela fica mais inchado. E as pernas, vocês vão estar observando, as pernas elas são mais finas, né, por conta dessa alteração da circulação, né? Em relação à saúde mental, a gente revê relatos de episódios de alucinação, depressão e alteração de humor, né? Isso porque tem a pressão da missão, né? Cada astronauta ele vai com uma missão que ele tem que cumprir, então é uma pressão muito grande. Tem a questão do confinamento, que a gente vai falar mais adiante, e o próprio perigo, porque eu estou no espaço, eu estou morando no espaço, né? Então eu tenho que levar isso em consideração. Um outro fator de risco é o isolamento e o contato social restrito, né? Por que isso? A gente vê que há um distanciamento da família e dos amigos, não só durante a missão, mas antes mesmo no preparo. Agora, durante a pandemia, teve astronautas que viajaram, né? Eles entraram em quarentena antes ainda, tá? Eles tiveram que ficar nesse isolamento mais restrito bem antes, né? Significa um contato mais restrito com os familiares e com as pessoas que fazem parte do seu círculo, né? O número de pessoas por missão. O número máximo de pessoas que podem ter lá na estação espacial são 6. Não pode ultrapassar isso, né? Então, a cada ida de uma nave vão 3 e no retorno 3. Uma pergunta. São sempre os mesmos 3 que vão e os outros 3 que estavam que voltam? Não, né? Isso é bem cíclico. Há astronautas que vão e que permanecem um tempo maior, como o Scott, que passou 1 ano, como há astronautas que passam dias. Marcos Pontes, o nosso astronauta, ficou apenas 10 dias, né? Um outro fator para essa questão do isolamento e desse contato social é o espaço de circulação, que ele é reduzido, né? Eu não tenho uma casa, um espaço grande para poder estar circulando, né? E nesse mesmo ambiente, ele funciona como casa, ele funciona como local de trabalho e ele funciona também como meu espaço social, meu espaço de lazer. Então, tudo acontece nesse mesmo espaço, né? Então, é um processo bem semelhante ao que a gente está vivendo agora, com a pandemia, né? E se a gente procurar na internet, a gente vê alguns astronautas dando dicas e reforçando que a gente consegue passar por esse período, né? Para minimizar esses efeitos, né, do isolamento, a gente vê a questão do contato frequente, né, com pessoas de outros países, já que há essa circulação, não é só pessoas de um mesmo país, então eu vou estar convivendo também com diferentes culturas. E há também hoje o auxílio da internet, né, e das redes sociais. Você encontra muitos astronautas que fazem vídeos, eles explicam, fazem experimentos, eles explicam os experimentos, e eles mantêm conversa, grupos nas redes sociais, e que eles vão trocando, né, informações e trocando figurinhas. O estresse ocupacional. Por quê? É um outro fator de risco. O local a gente já viu, é um ambiente completamente diferenciado, né? Na natureza, o grau de natureza do tipo de atividade é altamente complexa, né? Então, isso exige muito. Há a questão do perigo, né? Eu tenho que lidar com o perigo lá constantemente. O número de horas de trabalho, né? E um volume de trabalho muito grande. Cada astronauta ele vai com uma série de pesquisas que ele tem que dar conta, uma série de tarefas que ele tem que dar conta.
e ele tem que dar conta disso num período que ele foi estipulado para ele ficar lá. Então, é um volume muito grande. E, fora isso, há uma fiscalização constante, 24 horas, porque eles são monitorados o tempo todo pelo pessoal aqui da Terra. Né? Então, a gente estava brincando hoje de manhã, é um Big Brother. Né? Sim, sim. Nessa última missão foram 2, porque foi na nave americana, né? Mas vai sempre vão em número de 3, né? Até mesmo por conta dos custos. É como você viajar com um carro não lotado, os custos são maiores, né? E aí, em relação ao... Pode passar. Em relação a esse ambiente, né? A gente vê, é um ambiente de trabalho hostil, com atividades complexas, alta responsabilidade e com medidas de segurança extremas e constantes, né? Se vocês observarem, esse astronauta, ele está com meia, né? Observem a perna dele direita, que é essa do canto da esquerda, né? O pé, ele está como se estivesse preso, né? Nesse cano. Há vários desses na espaçonave que é para eles se segurarem, evitar que eles flutuem e eles consigam ter mais estabilidade para execução do seu trabalho, né? E o uso de luvas também, quando necessário, como forma de proteção. Próximo. Para contribuir também com o estresse ocupacional, tem a expectativa do sucesso da missão, né? Então, eu vou para uma missão dessa e eu quero ser bem-sucedido. Isso tanto para chegar como para o retorno. Essa é uma ideia de como é a nave que transporta eles, né? Então, vejam como eles vão todos contidos, todos unidos venceremos, né? A questão da roupagem e a questão... Volta um pouco, por favor. E dos locais dos assentos, né? Eles são personalizados. Então, eu tenho que ter todo cuidado. Por quê? Porque o corpo, ele precisa estar bem protegido. Então, é tamanho corporal do astronauta para que ele tenha também estabilidade, tanto no lançamento como no retorno. E uma coisa que eles se queixam muito é a incerteza do retorno. Muitos deles falam do retorno como o pior momento, né? De impacto corporal e da expectativa mesmo que tudo corra certo. E aí, lembrem, por que eles estão sendo carregados aí? Eles voltam com o corpo fragilizado, porque eles estavam trabalhando com uma microgravidade. E aí, quando chegam na Terra, vem todo esse peso, toda essa carga, né? Então, eles precisam desse suporte. Mas, mesmo assim, olha o ar de felicidade, né? Vitória, conseguimos. O próximo, né? A gente vai estar vendo a alteração do ritmo de sono. Isso é um outro risco bem grande. Os astronautas, eles dormem cerca de 6 a 8 horas. Muito mais para 6 do que para mais, né? Tem um fuso horário diferente, então quem já viajou para um local mais distante sabe que o corpo leva um tempo para se adaptar. O horário padrão que funciona a estação espacial é o da Grã-Bretanha. E fora isso, que contribui também para essa alteração, né, do ritmo de sono, é a excitabilidade por estar no espaço. Então, imagine, eu sempre pensei, eu sempre quis ir para o espaço e agora estou. Ou seja, é o auge. Não dá para dormir, né? Eu tenho que aproveitar o máximo. Próximo. Né? A estação espacial, ela faz a órbita ao redor da Terra a cada 90 minutos. Então, com 1h30, eles rodam as nossas 24 horas, tá? Então, eles passam 45 minutos correspondendo à noite, 45 correspondendo ao dia. Então, são 16 nascer do Sol, do Sol, que eles vivenciam durante um dia. Então, isso modifica o ciclo do sono, né?
Para poder minimizar essa questão do ciclo, né, dia-noite, no horário pré-estabelecido, as luzes da estação espacial, elas são diminuídas para poder dar essa sensação de noite, né? Ele fica nesse tom azulado, esverdeado, e em situações de risco, vermelho, para poder chamar a atenção que algo não está funcionando bem, né? E aí vem o ponto que eu gosto e que gera também muita curiosidade, né? Quais são as atividades realizadas lá no dia a dia? Lembrando, essas figuras, elas não são reais, né? É só para chamar a atenção das diferentes atividades que a gente tem aqui e imaginar como é que isso acontece lá, né? Então, o que é que eles fazem e como fazem? Pode ser o próximo, né? A ida ao banheiro gera muitas e muitas perguntas, né? Em relação à rotina, né? Eles acordam mais ou menos às 6 horas, realizam as atividades de autocuidado, como a gente levanta, escova os dentes, banho, etc. Trabalham de 10 a 12 horas, lembrando que ainda tem o tempo de exercício, né? Que é obrigatório. Organização do tempo livre, porque eles precisam dar uma respirada, e dormir, que, como eu falei, entre 6 e 8 horas, né? E tem a separação, sim, entre dia útil e fim de semana, tá? Nos dias úteis, os horários em relação à alimentação fica muito a critério de cada astronauta, de acordo com o trabalho que ele está desenvolvendo, mas nos finais de semana as refeições são coletivas. A gente vai estar vendo isso mais adiante, sim? Escovar os dentes, né? Como é que é feito isso? Cada astronauta, ele recebe um kit de higiene pessoal, né? E um tubo de água. Vocês verem, estão aí flutuando, né? O kit desse astronauta. Então, eles pegam uma pasta a escova, colocam a pasta e colocam um pouco de água. E escovam os dentes normalmente. E aí, como vem o descarte? Porque lá não tem uma torneira uma pia para poder descartar, né? Eles fazem uso de uma toalha higiênica, né? Mas, na maioria das vezes, engole esse material, tá? Nojento, bom, se acostuma, é o que temos, né? Para cuidar do cabelo, o pentear, no sentido de pentear e de ficar bem arrumado, não adianta muito, né? Por conta da microgravidade, a tendência vai ser o cabelo ficar sempre em pé, né? Para lavar, eles passam um shampoo com o condicionador, já é uma mistura própria, esfrega no cabelo e depois limpa com uma toalha e passa o pente para poder estar desembaraçando, né? Cortar o cabelo e as unhas, né? Isso por lá, sim. Sim. Principalmente nessas missões mais longas, né? O corte de cabelo, o cortador, ele é acoplado, né, conectado a um tubo que suga todo o pelo. Por quê? Esses pelos, eles não podem ficar flutuando, porque eles podem estar estragando todo o equipamento. Sem contar risco de entrar no olho de algum outro, né, astronauta e gerar problemas. Então, é sugado e evita que isso se espalhe na estação espacial como um todo. Corte de unhas, a mesma coisa, né? Eles vão para o duto de ar e cortam lá, porque já é sugado imediatamente. Mais adiante, quando a gente for ver na limpeza, todo esse material é recolhido, né? Ida ao banheiro. Como é que isso acontece, né? O homem, ele faz uso de um funil, né? Que acopla o órgão genital e aí suga todo o líquido necessário, né? A mulher, o processo é semelhante, só que é no formato de um copo, né? Se moldando as características do corpo feminino, né? E, da mesma forma, o líquido, ele é sugado. Todo esse líquido
E aí, eu não sei se vocês sabem, ele é armazenado, tratado e é revertido em água potável. Então, todos os líquidos que todo mundo lá bebe, o xixi de todo mundo, né? Mas não em forma de xixi, em forma de água tratada. Certo? O cocô, como é feito? No mesmo processo, né? Ele é feito também sugado, né? Já é colocado dentro de um saco e é armazenado para no retorno de uma carga, ele volta e não chega nem à terra. Na própria entrada, isso já é pulverizado, né? Do próximo é o modelo, né, do banheiro, né? E aí, assim, o difícil é você fazer o treinamento do seu corpo, né, para o encaixe perfeito ao equipamento, para evitar que haja qualquer vazamento e que isso fique flutuando na nave como um todo, né? Tomar banho, né? É utilizado uma toalha umedecida com água e sabão, né? Banho de chuveiro, nem pensar, não funciona, né? E essa toalha, ela pode estar sendo utilizada por até 3 dias, né? E todo o líquido dessa toalha, que essa toalha ela fica umedecida, ela é colocada, ela é absorvida e transformada em líquido para se beber, né? Sim, é água potável mesmo, né? É um sistema bem avançado. Sim. E até agora eu não vi nenhum relato de que alguém tenha adoecido por conta do líquido, né? Em relação à menstruação, sim. Oi. Eu vi alguém perguntando aí sobre a menstruação da mulher no espaço. Eu vi agora mesmo, já ia falar, perfeito. Pois não. Em relação à menstruação, né? A primeira mulher que ela foi sem nenhum tratamento e foi nos moldes, vamos dizer, tradicionais, levando absorvente, né? E foi muito difícil. O relato é que foi um processo extremamente difícil. Porque, diferente do xixi e do cocô, eu tenho um controle. Eu sinto vontade e dá para me dirigir o local e faço no local adequado, na hora certa. Mas em relação à menstruação, isso não acontece, né? Então, não tem como eu controlar essa saída de líquido, né? Então, foi extremamente complicado. Agora, elas tomam medicação para suspensão, né? Bom por um lado, mas isso compromete por outro, porque a gente sabe que isso também tem efeitos na saúde da mulher a longo prazo. E se eu penso na questão da reprodução mais adiante, isso fica complicado. Então, ainda merece mais estudos, vamos assim dizer, né? Roupa, né? Que tipo de roupa eles vestem? A roupa de casa, vamos dizer, enquanto eles estão dentro da estação espacial, roupa de trabalho, é como a nossa, né? Camiseta, bermuda, calça comprida, do material que ajuda nessa absorção, né, da umidade, com suporte para poder estar acoplando, né, os objetos de trabalho, né? Isso precisa estar sempre à mão. Por quê? Se eu deixar um lápis aqui em cima da minha mesa, ele vai permanecer. Mas lá, se eu deixar um lápis em cima de uma superfície, ele sai flutuando. Então, a gente tem que prender isso, porque senão a gente vai estar perdendo o nosso material e a gente não vai conseguir avançar no trabalho, né? Há relatos de Chris, né, esse canadense de camisa vermelha aqui embaixo, ele fala que é difícil estar calçando o sapato, porque enquanto ele está investindo no pé, o outro sai flutuando, né? Ele coloca isso em tom de brincadeira, né? Sim, transpiram sim por lá. Há sim transpiração. Uma outra roupa que é utilizada é a IMO, né, a Unidade Móvel Extraveicular.
que é para os passeios espaciais. É uma roupa que ela tem 14 camadas, né, para proteger contra impacto, radiação, a questão da regulação da temperatura, a questão da pressão, né. Tem também suprimento de oxigênio e água potável, porque essas missões elas são longas, então é muito tempo para o astronauta ficar sem beber nenhum líquido, isso é prejudicial para a saúde. Nessa roupa também tem um sistema de comunicação, né, as ferramentas de trabalho, né, como essas missões elas são longas, eles fazem uso de uma fralda, da mesma forma como eles usam essa fralda na viagem de ida e na viagem de volta, né, e tem a questão da mobilidade, né, porque é uma roupa que restringe muito, ela não é muito flexível, e vem se trabalhando muito para se encontrar essa roupa ideal. É uma roupa que sai muito cara, é uma roupa que sai pesada, né, lá no espaço esse peso ele é minimizado, mas de todo jeito tem toda massa que atrapalha, né, a movimentação e o uso de luvas. Quem já usou luvas sabe o quanto é difícil para a gente estar executando as atividades, né. Cozinhar, né, outra curiosidade, como é que é lá a comida deles, né, toda desidratada, antigamente sim, né, então muita coisa ainda vai numa embalagem especial, cada astronauta, ele tem um nutricionista próprio, que procura montar um cardápio, tanto que seja saudável, como também seja de agrado, com comidas que esse astronauta gosta, né. Eles têm os armários lá, as coisas divididas, obviamente, mas há também comidas naturais, né. Como há um fluxo de naves de carga, elas chegam, sim, com comida, vamos dizer assim, fresca, né, com frutas frescas, mas são poucas por conta da durabilidade, né. Então, chega e imediatamente vai para o consumo. E nessa embalagem especial, essa comida está desidratada, é acoplada a esse aparelho, aqui na parte inferior, né, da tela, que vocês estão vendo, líquido, e aí ele fica numa consistência ideal para se comer, né? Soltar pum. Soltar pum, o perigo é o incômodo que gera, no mesmo incômodo que gera aqui na Terra, né? Fede. Menos porque lá tem toda a questão do olfato que está alterado, né? Mas não deixa de incomodar. Sim. E na comida a gente vê, uma outra coisa que tem que se prestar atenção é os alimentos. Os alimentos, eles precisam ser sem farelo. Por quê? Essas pequenas partículas eles podem se espalhar e estragar o equipamento, né? Então, todo cuidado, são comidas mais pastosas, mingau e tudo, mas você vê comidas de diferentes países, diferentes estilos, então isso também é respeitado, isso também é levado em consideração, né? Para beber, as garrafas, elas são especiais, né? Onde se faz, né, a pressão, não dá para ver muito bem nessa foto aqui à esquerda, né, e faz uma saída de gota, né, e brincando, essa gota ela fica flutuando, então eles sugam, né, com a boca, usam às vezes canudo, eles brincam muito com uma forma de beber. E é necessário beber água, sim, porque tem o risco de desidratar, da mesma forma como aqui. Então, eles precisam, sim, estar investindo em tomar líquido, né? O próximo. As refeições coletivas que eu falei, lembram dos finais de semana, né? Então, todos se reúnem e todos comem juntos. A mesa, que é o próximo, né? Tem uma série de feltros, de espaços, que é para a comida ficar presa, porque senão sai tudo flutuando, né? Mas é feita uma grande festa, né? E isso dá um quê também de normalidade, né? Lembrando que comer também é um ato social, né?
Tem a questão fisiológica, sim, para saciar minha fome, mas tem a questão social, né? Quando a gente quer interagir com alguém, a gente fala logo em fazer um lanche coletivo. Quando a gente fala em festa, tem logo a parte de comida, né? Para dormir, sim, a quantidade de água semelhante, né, aos 2 litros, é o ideal. Para dormir, eles dormem em saco, presos na parede, né? E independe da posição, horizontal, vertical, na lateral, né? Tem um vídeo da NASA que aí mostra a área de dormitório. A estação espacial, ela mais ou menos, como ela é feita em módulos, né? Ela é mais ou menos dividida. Então, tem uma área específica que é como se fosse a nossa cozinha, né? Funciona como uma cozinha, como uma sala de jantar. Tem a parte dos dormitórios e tem os módulos dos laboratórios dos russo, japonês e americano. Sim. Eles fazem uso também de máscara para os olhos, né? E de tampões para o ouvido para poder dar esse tom mais de noite e favorecer um sono mais de melhor qualidade, vamos assim dizer. A atividade sexual, né? Como é que é isso? Não há registro de atividade sexual por lá, isso ainda é meio um tabu. Vem sendo discutido, sim, mas ainda não muito claro. Eles colocam que não é prioridade diante de tantas outras coisas que têm à frente para serem descobertas e serem trabalhadas, né? E por que a questão da atividade sexual também fica complicada lá? Primeiro, tem a influência da microgravidade, né? Há uma mudança em relação ao calor corporal, né? A questão do suor. A baixa pressão, lembra que eu falei da baixa pressão sanguínea? Ela vai estar influenciando também na ereção, né? E aí já fica complicado para a coisa acontecer. Um outro fator é a união dos corpos e a mobilidade necessária para o ato sexual. A microgravidade, ela influencia negativamente nisso, né? E tem também pelo mal-estar, né? Probabilidades de enjoo como um todo. Então, você manter o alto astral, né? Para uma atividade, para o ato sexual, fica meio complicado, né? Não, o sangue não desce para a cabeça, não. Porque lá não se tem essa sensação. Pela microgravidade, independe se você está de cabeça para baixo ou de cabeça para cima, tá? Isso não interfere. E ainda tem essa questão da privacidade, né? Sim, é bem complicado, né? E aí vem a questão da reprodução humana. A NASA, ela coloca que é contraindicado, né? E acredito que sim. Vem o quê? A questão mais uma vez, né, da microgravidade influenciando no ato sexual, então isso já complicaria. A influência da radiação, mutações genéticas e destruição do DNA, né, dessa criança. A gravidade, ela também vai estar influenciando no desenvolvimento fetal, causando alterações físicas e alterações mentais. Por quê? Lembrem que quando nós vamos para lá, né, o nosso corpo, ele sofre mudanças. Então, imagine uma criança que está se desenvolvendo nessas mudanças, né? Então, hora nenhuma ela vai sentir a pressão da gravidade que influencia no nosso desenvolvimento corporal, tá? Então, ia ser bem complicado. E uma coisa para se pensar a longo prazo é a questão de uma colonização, né, futura. O número de astronautas que vão para lá são restritos e é uma elite, vamos assim dizer. E a gente precisa também estar garantindo essa diversidade genética, né? Trabalho, né? Então, imaginem o que é você trabalhar num espaço desse, né? A gente vê uma carga horária bem grande, né? 10 a 12 horas, de segunda a sexta, né? Os 2 turnos e sábado pela manhã. E lá eles desenvolvem experiências científicas diversas, né? A manutenção, a limpeza da estação espacial, que é necessária, a gente já viu. A realização da atividade física para poder
minimizar os efeitos, né, em relação aos nossos ossos, musculatura e funcionamento corporal como um todo. E tem também as atividades extraveicular, né, que são as caminhadas espaciais. As atividades, elas são programadas, são agrupadas por grau de complexidade, né, e há um planejamento diário e é todo monitorado. Eles dão preferência no início da manhã a atividades mais complexas, né. Eu preciso de um tempo para passar de uma atividade para outra, porque o meu cérebro está funcionando de uma forma diferenciada. E no final da tarde, atividades mais leves, vamos assim dizer, né? E aí lá o que acontece, né? Aí são fotos de experimentos individuais e em equipe, né? Tenho também a manutenção, aí você vê aqui, essa é italiana, ela com um aspirador, né? Limpando as diversas partes, as atividades, né, físicas. E a caminhada espacial? Ela tem uma duração máxima de 8 horas, né? Pela própria limitação também da roupa como tudo e o esforço. É muito tempo a gente trabalhar 8 horas, né? Consecutivas. Alta periculosidade. Então, elas são realizadas em dupla. Você não vai sozinho. É um planejamento muito cuidadoso e bem antecipado. Então, é um preparo corporal e do passo a passo do planejamento da atividade que você vai realizar, né, previamente. E você tem que vestir essa roupa ideal, que para vestir cerca de 45 minutos. Então, imagine, 45 minutos só para eu vestir a roupa para eu ir realizar esse tipo de tarefa. É um desgaste muito grande, né? Aí vem a pergunta, é legal ser astronauta depois de tudo isso que eu falei, né? Contei tanto o lado negro, né, da coisa. Mas é assim, é bem legal ser astronauta, né? E coisas boas que acontecem por ser astronauta, né? Primeiro, a realização de um sonho, né? Eu penso em viajar para o espaço e, de repente, eu me vejo lá no espaço, né? Então, isso é fantástico. É um sonho realizado, né? A oportunidade de conhecer várias pessoas e de outros países, não só lá na estação espacial, como também parte do programa como um todo, no seu treinamento, e uma vez lá, com todas as comunicações que você faz, né, através da rede social, né? A oportunidade de aprender e de ensinar, vocês vão ver muitos vídeos com experiências simples que os astronautas realizam e passam de uma forma bem fácil, bem didática, para estarem sendo trabalhadas, inclusive, no ensino fundamental e ensino médio, né? E um outro dado é a questão da contribuição para o futuro da humanidade, né? Hoje se está pensando no retorno à Lua e se está pensando na ida para Marte, né? Previsto para 2030. A ida para Marte é praticamente uma viagem sem volta, né? Tempo de previsão de viagem são 8 meses, né? Mais 1 ano e 2 meses lá para o tempo ideal, de condições ideais, e você conseguir colocar a nave para funcionar voltando, mais os 8 meses de viagem. Isso contando com todos os efeitos, né, negativos da vida no espaço, é uma viagem sem volta. E se você perguntar a astronautas se eles querem, sim. Vários deles estão com o dedinho levantado dizendo, eu vou, né? E colocam que é uma boa oportunidade, é uma boa forma de terminar esse ciclo, né? E aí, será que dá para a gente se divertir lá no espaço, né?
Dá sim. Isso aí é uma festa de Halloween, né? E aí, vocês estão vendo a cara de satisfação de todos eles, né? A nave não reduz a velocidade, não, para fazer nenhum reparo. É tudo feito com ela em andamento, desde a saída até os reparos como um todo. Contato com a família, sim, ele é feito periodicamente. É mantido, sim, esse contato. Como é esse tempo livre dos astronautas, né? Vamos ver o que é que eles fazem, né? E aí vem uma série de fotos para a gente estar se divertindo junto com eles, né? No tempo livre, eles leem, veem filmes, escutam música, tocam, muitos levam instrumentos para poder tocar, é surpreendente. Fotografar, observar a paisagem, eles têm uma paisagem única, né? E vários relatam que não se cansam, né? E que quando fazem comunicação com a família, eles vão para a escotilha e ficam lá vendo a Terra e conversando. Acho que não deve ter coisa melhor, né? Falam com os familiares, amigos e a rede social como um todo, jogar, criar jogos, comemorar as datas especiais. Nessa foto, eles estão brincando de estátua. Sim? Bem criativo, né? Deve ser bem divertido. E aí eles brincam e criam jogos e as explicações científicas, né, que eu falei. A gente vai estar vendo fotos. Então, brincam de esconde-esconde, brincam de corrida, dardos de beisebol, tênis, né? Aqui na direita, o astronauta está comemorando, né, o Campeonato Mundial de Futebol, né? Espero que não seja aquele 7-1 nosso, né, que seja algo não relacionado a alguma perda do Brasil, né? O contato com o mundo, a gente vai ver, o astronauta, ele está como se estivesse no quarto dele, né? A gente vê que é um espaço pequeno, né, com o computador, e aí ele faz o que deseja no tempo livre dele. Eles têm uma carga muito pequena para poder estar levando, né? Então, eles levam uma bagagem de 1 quilo. Então, muitos levam fotografia da família ou algum objeto para poder dar ao seu quarto o tom de seu, né? Aí é Cris tocando violão, né? É bem interessante esse contato com a família. Cris, ele lançou esse vídeo, né, dele tocando violão, uma música, na despedida dele para cá, né? E aí ele filmou trechos dessa música em várias partes, né, da estação espacial, mandou esses pedaços aqui para a Terra, para o filho editou o filme e enviou para ele. E aí ele lançou como despedida dele, né, da volta à Terra. Não, não tem celular. A comunicação é pela rede. Sim. Caterine, ela toca flauta, né? Não é fácil tocar instrumento de sopro. Ela fez um concerto, né? Com parte da orquestra aqui na Terra e ela tocando lá em cima. É muito bonito, né? Eles conseguiram fazer isso. Com o avanço que a gente teve hoje na questão da comunicação, né, na tecnologia de comunicação, muito mais fácil. Se a gente for olhar as primeiras comunicações, né, do astronauta com a gente, eles falam e, um exagero, né, mas 3 horas depois chegava o som, né? E agora não, é simultâneo, né? A gaita de fole, né? Então, imagine. O teclado. Então, olha quantas coisas eles inventam. Samantha, que é a italiana, né, que eu falei, com fotografia, ela tem uma seleção de fotos muito, muito, muito legal. Ela investiu, de fato, nisso, né? É o hobby dela, né?
Aí é uma foto de Recife que Chris, aquele canadense, tirou, né? E aí ele postou e colocou isso. Recife no Brasil, chamada assim por causa dos recifes de corais. Cerca de 4 milhões de nós moram aqui, especialmente em torno do Rio, né? Ele colocou no Twitter. Eles se comunicam muito pelo Twitter, né? E aí a gente vê todo o nosso litoral, a gente vê aqui a Lagoa do Araçá, a gente vê os mangues, então quando a gente aproxima, a gente consegue estar identificando, sim, a nossa cidade. Sim, é muito lindo, muito lindo. Tem imagens fantásticas, né? As frutas, lembram? Então, no dia que chegou frutas, esse astronauta ele não resistiu e foi brincar fazendo malabarismo, né? Então, eles se divertem. Donald, ele pegou o ioiô, né? Ele brinca com o ioiô e com isso ele dá lição de física, né? Ele vai explicando como é o processo e como isso acontece na microgravidade. É muito interessante. Ele fala bem pausadamente, fala em inglês, né? Mas dá para a gente acompanhar. E muitos fazem coisas bem semelhantes a isso. É bem interessante. Scott, ele brinca de ping-pong, né? E a bola dele é uma gota de água, né? Vejam que Scott aí ele já está usando óculos, né? Possivelmente já sofrendo da miopia espacial. Japonês, como não podia deixar de ser, né, para matar o tempo, fez uma réplica, né, da estação espacial com peças Lego, né? Fantástico. Scott teve o aniversário dele e o irmão gêmeo, que estava aqui na Terra, mandou essa fantasia, né? Ele não resistiu, vestiu e saiu pela estação espacial aprontando e assustando os colegas, né? Teve também a noite da pizza, foi o ano passado, né? Eu gostaria de estar presente, mas eu não estava lá. Então, foi uma massa pensada especialmente, e o molho também, para poder evitar qualquer acidente. Então, eles estiveram lá a noite de pizza, né? Como datas comemorativas, tem também o quê? Halloween, Dia das Bruxas, pode passar, né? Então, eles vão, vestem a fantasia, o Natal, né? E se a gente for observar, tá aqui, a árvore de Natal tá de cabeça para baixo. Então, a gente precisa lembrar, não tem isso de cabeça para baixo, né? Tudo funciona lá em com todas as paredes, né? As laterais, superior e inferior, né? E aí, atenção, a gente já está chegando na reta final, né? O tema, para mim, assim, é super interessante, é apaixonante, né? Para mim, foi um desafio e continua sendo. Cada vez que Miranda me chama para dar aula, eu faço uma revisão, eu mudo alguma coisa, eu leio mais sobre o assunto, né? E mostra a importância, né, da gente ler, da gente pesquisar, da gente procurar saber o que é que está acontecendo. Foi um exercício para mim também para ampliar o meu conhecimento, tanto pessoal como profissional. Porque quando eu recebi o convite, você vai falar sobre a saúde do astronauta? Sim, vou falar, ok. Mas eu não sou médica. Então eu tenho que falar da minha perspectiva. A minha perspectiva é o quê? Da atividade humana. Então vou procurar saber, obviamente, preciso saber como o corpo deles funciona, mas eu quero saber quais são as atividades que ele realiza lá e como, né? Então foi algo gostoso de fazer, né? Essa releitura para a minha prática profissional. E o prazer de estar trocando informações, né? De estar por aqui e de estar trocando figurinhas, de estar falando sobre o assunto, né? E aí, para finalizar, para fechar mesmo, vem a pergunta, né? Gostaram? Mais alguma dúvida? Alguma pergunta? Eu acho que eu respondi tudo à medida que foi aparecendo. Se eu deixei escapar alguma, por favor, retomem.
Neide, Sim, você falou aí a questão da criança, sim. que vê uma criança numa estação espacial ou num planeta, e Sim. isso, por enquanto, ainda é uma ficção. Tem passado os filmes aí de ficção científica de Hollywood. Sim, sim, Tem sim. Um Espaço Entre Nós, de uma criança. Tem também um filme que fala da Lua de Tem Júpiter. Perdidos em Marte, né? De Marte. Tem um filme que fala de uma Lua de Júpiter e que ficou apenas um casal na Terra e a criança nasceu. Quer dizer, já existe, quando tem livros, palestras, filme de ficção científica, isso significa que a humanidade já está pensando nisso. Certamente, essa sua aula significa o quê? Que nós, humanos, estamos pensando em ir para fora. Você falou na missão Marte, então isso, na cabeça da gente, eu acredito que somos todos nós. Eu não durmo direito quando vejo a sua aula, porque eu fico remoendo, pensando no espaço, pensando nos meus netos lá no espaço, pensando a humanidade colonizando o mundo. Isso é de uma grandeza tão importante, né? Eu acho que essa aula aí abre essa perspectiva para a gente pensar, não é isso? Sim, sim, sim. Mas eu acho que para essa questão da própria gestação, né? E do desenvolvimento da criança, e desenvolvimento da criança, do feto e da criança, é preciso ter uma estação em que a gente consiga deixar a gravidade semelhante à nossa. Porque o que acontece? Vamos dizer, um bebê, já vou começar com o bebê, não vou nem falar ele na barriga, né? Mas o bebê que nasce, para ele se colocar de pé e ele começar a dar as passadas, ele precisa dessa pressão da gravidade. Por exemplo, para o encaixe, né, do fêmur, esse osso da perna, ele fazer o encaixe perfeito aqui no quadril. Então, à medida que a criança vai se colocando de pé e ele vai passando peso, ele vai formando esse encaixe de uma forma melhor. Então, se eu estou lá no espaço com microgravidade zero, eu não vou ter isso. Então, esse encaixe, ele não vai acontecer. Essa formação, ela não vai acontecer. Então, a criança, ela não vai ter vivenciado. Como é que ela vai vivenciar o andar? Claro. Não vai vivenciar. É diferente da gente, que quando já estamos com o nosso corpo formado, já vivenciamos o andar. É completamente diferente. No retorno, né, os astronautas, eles passam por um processo de reaprendizagem, né? Eles precisam estar andando, e alguns, Scott, o que ficou mais tempo, a filmes dele, pequenos vídeos dele, né, andando com as barras paralelas. Sabe aquele treinamento que a gente faz de fisioterapia, poder estar andando? Então, ele precisa fazer um treinamento, porque o corpo dele, ele passou um ano funcionando de uma forma completamente diferente, né? Então, para a gestação e para o crescimento da criança, eu acho que ainda está bem... São mais anos, sabe? Porque você precisa criar uma situação muito semelhante à que é da Terra, para poder favorecer, de fato, esse desenvolvimento corporal. Foi só para puxar o debate da ficção, porque um dia a humanidade chega lá, viu? Sim, mas, sim. Eu, na medida do possível, eu cumprimentei as pessoas que entraram. Eu não tinha cumprimentado ainda o Mauro, boa tarde, o Gilmar, boa tarde. Talvez o Pedro Almeida tenha entrado, e o aluno dele, Vitor, está por aí. Também está assistindo o nosso amigo, professor Antônio de Pádua. Pádua dá um alô aí para todo mundo. Pádua será o palestrante da semana que vem, como eu falei. Ele vai dar aula de cosmologia, sábado pela manhã e sábado à tarde. Então, quem eu esqueci, me desculpe, mas eu cumprimento todos. Tá? Neide, sua aula, eu fico dizendo a todo mundo que é uma maravilha, esse tema é muito gostoso, né? Gostaria que os estudantes que gostam de feira de ciência e de pesquisa mergulhassem nessa temática. Isso é um campo muito aberto, e certamente o futuro vai ser juntar todas as áreas de medicina, engenharia,
física, biologia, Sim, sim, porque a humanidade Sim. vai para o espaço futuramente. Eu acredito nisso, que nós vamos Sim. colonizar de alguma maneira. Então, a sua aula está abrindo as nossas cabeças, viu? sim, e a biomedicina ela vem avançando muito para o astronauta ir lá para a estação espacial, ele tem todo o suporte técnico aqui, né? Eles são monitorados o tempo todo e esse acompanhamento da saúde é antes, durante e depois, né? É a longo prazo. Que bom, Então, muito bom. se faz necessário, sim. E está tudo integrado. Alguém perguntou se tem alguma coisa nessa área produzida pelos russos. Pelo que eu sei, a Rússia é um dos países mais avançados do mundo em medicina espacial. Agora, o nosso problema, nós só temos dois problemas. O problema da barreira ideológica, basicamente tudo que a gente tem é norte-americano, o que é russo e o que é árabe, para chegar aqui tem uma barreira ideológica, praticamente não chega. E o outro problema é a tal da língua, né? O que vem em inglês a gente mais ou menos quebra o galho. Agora, vir em russo é danado, né? Então, mas a Rússia é fera nesse assunto, viu? A Rússia praticamente começou antes do que os Estados Unidos. E certamente tem muito material russo, não é isso, Neide? Muito, muito. Mas é a questão do acesso. Você vê no canal da Agência Espacial Americana e Canadense, você encontra muita coisa, né? Daqui do Brasil também, né? Mas russo não. E tem a questão da linguagem. E a gente vê o preparo desses astronautas, né? Marcos Pontes, ele aprendeu russo, né? Em 3, 5 meses. Foi o tempo que ele teve. Ele estava nos Estados Unidos e disse, você vai na próxima missão, né? Aí ele, ok. Então, segue para a Rússia. Foi-se embora para lá para poder aprender. Tá, tem a linguagem técnica, porque ele foi como um técnico, né, para fazer reparos por lá também. Sim, mas é russo, meu amigo. Não é a mesma coisa, né? Então, a gente vê o preparo que eles têm que ter de corpo, de cabeça, né? A parte cognitiva, porque de todo jeito você aprender uma outra língua num tempo muito reduzido, né? E uma pressão da questão da missão como um todo, né? Então, é um Muito bem. desgaste. Alguém está falando aí para a gente falar uma aula da chegada no nome da Lua. Nós temos essa aula já pronta. Mas, assim, a sequência é, no próximo sábado, o professor Antônio de Pádua falando de cosmologia. Na outra semana, Ana Paula e Abdias falando das estrelas e constelações da bandeira do Brasil. Depois o Edson vai falar sobre as mulheres na astronomia. E aí a gente pode colocar uma aula sobre a chegada do homem da Lua e também da polêmica se o homem foi ou não foi para a Lua. Então, podemos colocar assim, tá? Mas eu queria ver se tem mais alguém que quer fazer alguma observação, pode falar, que daqui a pouco nós vamos concluir a nossa aula. Nós tivemos 82 pessoas participando e o apoio de Midon, Rafaela e JP é fundamental. Eles estão fazendo toda a parte de divulgação de cartazes, estão abrindo o link do Meet e estão gerenciando a ficha de inscrição, a ata de presença. Então, agradecer aos meninos que estão fazendo um trabalho muito bacana aí, tá? Então, quem quer falar, quem quer fazer alguma observação, por favor. Professora Ney, boa tarde, tudo bem? Os astronautas que voltaram para cá. Sim, sim. Boa, professora, boa tarde, é Zé Carlos que está falando. Boa tarde. Professora, é uma pergunta, Diga lá. como é um estudo muito novo, recentemente, Marcos Pontes, como ele foi em 2006 ao espaço, e ele passou 10 dias, né, somando os 2 dias de ida com mais os 8 dias de permanência no espaço. Então, no início do ano, ele fez uma cirurgia nos canais auditivos. E aí, na reportagem, fala que ele não sabe se isso foi devido aos voos, né, da ida até a estação, mas ele disse que vem sofrendo com isso, uma espécie de cicatrização dos canais auditivos, onde ele tinha já o fechamento dos canais 70% e outros 100%, praticamente.
Então, assim, não é um tempo muito curto para a gente, para se encontrar, para ele acusar que isso seja devido ao tempo de permanência dele no espaço? Porque são 10 dias lá no espaço, mas também tem todo o treinamento, né? Tem todo o esforço no qual o corpo da gente é submetido no processo de treinamento. Na NASA, eles têm uma piscina do tamanho gigantesco, e dentro dessa piscina tem uma réplica da estação espacial. Então, eles fazem todo um treinamento dentro dessa piscina, como se estivesse numa missão extra espacial, de fora, fazendo manutenção na nave. Então, assim, são 10 vezes, só 10 dias lá. Mas tem todo o treinamento que ele fez antes, simula o que ele sofreu por lá, né? Ele vem tendo sérios problemas com relação ao peso. Se vocês observarem fotos dele, né, quando ele era mais novo e fotos dele agora, ele não conseguiu recuperar o corpo dele. Ele é um que diz que, com certeza, se coloca como candidato e ele se oferece e abraçaria a causa de ir para Marte. Ele diz que seria o ideal, porque na época ele deve estar mais ou menos com 70 anos. Então ele diz que fechar com chave de ouro, né? Em vez de você investir e mandar um astronauta novo, né? Deixa eu ver aqui, a questão da pandemia, né? Eles tiveram todo um cuidado. Como seria o comportamento do Covid lá, ninguém sabe, mas ninguém quer arriscar saber, né? Porque são perdas significativas. Imagine se aquele espaço for contaminado, como você vai depois desinfetar, né? E como manter uma estrutura dessa lá para ela ficar perdida. E todos os experimentos que estão sendo realizados lá, eles também estarem comprometidos. Então, é algo que ninguém quer arriscar, né? Há um dado muito grande quando se faz esse estudo em relação a vírus e bactérias, por conta da questão de propagação, né? Há um cuidado intenso em relação a isso, né? Quantas horas de voo são necessárias? Não sei especificamente quantas horas de voo. São vários critérios para essa seleção, né? Para poder você ser selecionado para participar do curso e você se transformar em astronauta. Não é simples, não é eu quero ser astronauta, então eu vou bancar esse curso. Não. Tem toda a questão do seu percurso e uma série de critérios que são levados em consideração. Eu, de fato, não sei um por um, tá? Se descobrir uma constelação que pode saber o tempo da nossa galáxia, não sei te dizer. Talvez Miranda saiba responder isso melhor, né? Como é a pergunta? E, na volta, se descobrir uma constelação que pode saber o tempo da nossa galáxia. Sim. Eu estou na saúde do astronauta. Nós temos como saber a data a partir dos objetos que a gente vê, por vários critérios de frequência, de distância, de tudo mais. Isso é possível fazer. Gente, mais alguma para a gente ir concluindo? Tem um rapaz aqui que perguntou, o Nilcinho, qual foi o custo da ISS e qual o custo, no caso, da manutenção anual dela? Eita. Isso. São muitos zeros, gente. Isso a gente encontra facilmente no site da NASA. São muitos zeros. Eu não me tive a isso, o meu foco ser mais na questão da saúde, né? Quanto tempo de volta, de retorno à Terra, né, que eles voltam para essa normalidade, depende muito do tempo que eles ficaram lá, que o astronauta ficou, e muito das diferenças individuais, né? Alguns levam um tempo maior nessa readaptação e outros não. Eles têm vamos dizer assim, uma retomada de suas atividades, né, de uma forma maior. Olha só, a missão para Marte, se não tem retorno, né, por que fazê-la? Porque primeiro eu preciso tentar chegar lá até para poder saber se eu consigo chegar e se eu vou ou não retornar, né?
A primeira ida à Lua também ninguém tinha certeza se chegaria lá e se ia conseguir voltar. Então, o desafio do homem, né, do ser humano mesmo, de ir sempre além, né? Ele é uma sentença de morte, sim, mas tem todo o equipamento que vai voltar, né? E esse próprio corpo que vai voltar do astronauta, que vai ser fruto de estudo, com certeza, né? Quais os efeitos da radiação, por exemplo? Em que estado esse corpo chega, né? Será que ele suporta a ida? Ok, então ele consegue durar 8 meses. Consegue durar o tempo de espera? Quanto tempo de espera? Agora, é uma missão suicida, né? Hoje, sim. Amanhã, não. Quem diria que a gente estaria ficando tanto tempo numa estação espacial, né? Hoje. E que a gente teria acesso a eles da forma tão rápida como a gente tem hoje, né? Tem vídeos da NASA que você acompanha tanto o roteiro, onde a estação espacial está hoje, no momento. Aqui no Brasil, ela não é vista a olho nu, em raríssimas ocasiões, sim, e tem locais específicos mais para o sul. Mas a gente consegue ver como está lá, o dia a dia deles. Então, imagine. Aqui em Pernambuco, não sei de uma especialização específica, não. Né? Mas São Paulo é um grupo mais forte e Rio de Janeiro. Sim, tem o livro de Scott, o livro daquele Chris, do canadense, também é muito interessante, ele traz coisas bem, bem legais. Tempo real, sim, procura o site da NASA, que você consegue, sim, informações em tempo real. Olha aí quanta gente curiosa, tá vendo? Foi o que você fez com a cabeça da gente. Ô Miranda. Fala, Pádua. Só lembrando que quando Colombo veio à América, também não se sabia se ia voltar, né? Exatamente. Né? E houve até motins dentro dos navios, porque os marinheiros não queriam, né, ir para uma viagem sem retorno. No entanto, eles foram e voltaram. Isso. E nós estamos aqui porque eles vieram. Então, eu acho que é promissor. Também. Então, hoje é uma missão suicida, né? Hoje. Amanhã a gente não sabe. Né? Exatamente. Isso é muito, muito legal, esse debate. Muito bom. É um tema que abre para várias coisas, né? Sim, sim. Neide, a gente pode ir fechando? Podemos ir concluindo? Sim. Então, primeiro eu queria agradecer a professora Neide, ela palestrou pela manhã e à tarde. Agradecer a presença de todos. O curso recomeça no sábado que vem. O professor Antônio de Pádua vai dar aula sobre cosmologia. E muito obrigado a todos. Novamente, a Rafaela Midon, JP. A Neide, super obrigado. E eu vou deixar você encerrar com as suas últimas palavras, tá? Um abraço. Eu queria mais uma vez agradecer a Miranda pela oportunidade, agradecer o suporte dos meninos. Né? JP foi que eu tive mais perto, né? Fui trocando figurinhas pelo Zap. Agradeço esse suporte aqui tecnológico, que não é fácil, gente. Dar essa aula ao vivo é muito melhor, mas aqui pela telinha, sinceramente, é muito sofrido, mas é sempre muito bom. Então, eu agradeço mais uma vez pela oportunidade, né? E vamos para os próximos. Vamos seguir, que venham mais informações. Obrigada a vocês. Obrigada pela participação de vocês. E um grande abraço e se cuidem, tá? Tchau, gente. Um abraço. Exatamente. Tchau, tchau. Tchau, professor. Obrigado. Boa tarde a todos. Nada, querido. Tchau, tchau. Obrigada também. Tchau, tchau, professor Pádua.